Quais função a família cristã perdeu por conta dessa sociedade caída? Qual foi a função que a família cristã tradicional perdeu? Então, como eu estava falando anteriormente, como o sistema corrupto, né, e aí eu posso até atribuir ao Estado, mas não gostaria de limitar-me ao Estado, porque não é só o Estado, mas é todo o sistema. Há um chamado globalismo acontecendo, que uniu força, já não é de hoje, em prol de uma única agenda: destruir a família, criar um outro tipo de sistema que lança Deus fora. Recentemente foi decidido, em Taubaté, se não estiver enganado, em que não poderia ser falado nas escolas, não poderá mais ser falado nas escolas, não sei se é somente lá, mas fato é que lá ocorreu a proibição dos professores usarem qualquer palavra de cunho religioso. Qualquer. Alguém pode, ou muitos podem pensar, olha, é qualquer palavra, é para qualquer religião. Não há perseguição aos cristãos aí. Contudo, parem e pensem. Quem, se não os cristãos, ou qual é a outra religião que prega a sua fé em todo e qualquer lugar, senão o cristianismo? Não existe outra, gente. Pode haver conversas paralelas de outras religiões, mas a tentativa de converter o outro, de levar o outro a Cristo, é somente da fé cristã. Então, usar da fala que toda e qualquer religião está proibida é somente uma maquiagem para tentar esconder a realidade da coisa, que é atingir o cristão, atingir a fé cristã. Então, meus irmãos, quando nós vemos isso e entendemos que o sistema está contra a família cristã, está contra a fé genuinamente cristã e, por sua vez, contra a Deus, nós entendemos que quem está agora ditando as regras, e infelizmente muitas famílias estão se permitindo receber essas regras, é o Estado, em todo e qualquer lugar. Hoje em dia, perdeu-se a definição em muitos lugares do que é o homem bíblico, do que é a mulher bíblica. Hoje em dia, para você falar sobre a função do homem, sobre a função da mulher, as pessoas te batem com os olhares. Elas querem, às vezes, pular no seu pescoço, porque são palavras que nós falamos das Escrituras, que aos ouvidos delas soa como algo retrógrado, como algo velho demais. Olha, isso é passado. Estamos no século XXI. Entende? Mas nós necessitamos lembrar que as Escrituras é o livro mais atual de todos. Eu ouvi uma frase e guardei e tenho replicado ela. A Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que ainda sairá de domingo. É muito mais atual. Ela está totalmente atualizada, ela serve para ontem, para hoje e servirá até o retorno de Cristo. Não há um só tempo em que a Bíblia não serviu, em que os ensinamentos dela não serviram. Então, nós necessitamos entender que a perda das funções, das características do homem como provedor da sua casa, a mulher como aquela que é do lar, aquela que é das tarefas domésticas, se perdeu. Se você for falar com uma mulher hoje em dia, né, com uma mulher cristã hoje em dia, sobre viver em família, viver com seus filhos em casa, ela vai surtar. Infelizmente, ela perdeu o prazer de cuidar da sua casa. Perdeu. Ela não quer ser exaltada, no modo positivo e bíblico de falar, como uma mulher virtuosa. Leia lá, só lê Provérbios 31. Veja como essa mulher é exaltada, veja como essa mulher é benquista, veja como essa mulher é colocada sobre todas as mulheres, como joia preciosa, difícil de se achar. Não, ela quer viver em disputa com o seu homem, com o seu marido em casa.
Ela se sente independente, sabe quando? Quando ela consegue um emprego ganhando mais do que ele. E aí, no momento de discussão, até mesmo joga isso na cara. Eu não estou falando isso porque é uma fantasia da minha mente. Isso acontece o tempo inteiro, meus irmãos. O tempo inteiro, em várias famílias. Quantas mulheres que, ainda que não verbalizou, mas aqui na mente, olha, eu trabalho, não preciso desse cara. Eu sou independente. Mas não é o que as Escrituras ensinam. Não é mesmo. A quem foi dito, do suor do teu rosto obterá delas o sustento? Foi a Eva? Não. A quem foi dito, em dores darás filho? Foi a Adão? Também não. E de novo, alguém pode dizer, ei, mas isso é o Antigo Testamento, ok? Então fale que Jesus está errado. Porque quando os religiosos daquela época foram até ele falar sobre casamento, ele falou, ei, vocês não se lembram do que está escrito? Que desde os tempos antigos foi feito homem e mulher, e ele cita Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Jesus, para explicar que não é lícito se divorciar por qualquer motivo, ele volta para o Éden. Ele está errado? Quantas vezes o próprio Paulo, em suas cartas, também vai citar Abraão? Ele está errado? Percebe? Então, assim, a gente às vezes tenta se defender com argumentos que nem para pensar por que fala. Não para porque está tão focado em se desviar da palavra, em fazer o que quer e não o que o Senhor quer, que começa a usar de diversos argumentos antibíblicos e nem para pensar. A função do homem continua sendo um provedor, protetor, aquele que não somente protege a sua mulher fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente. É aquele quem educa, é aquele quem instrui, disciplina, doutrina a sua casa nas Escrituras. Assim como a mulher ela é a dona de casa. Paulo escrevendo a Tito, ele vai falar isso. Paulo falando a Timóteo, ele vai falar isso. Falando também, se não me engano, aos Coríntios, ele vai falar isso. Não há somente no Antigo Testamento esse conceito. Não é porque nós vivemos agora num contexto diferente das Escrituras, em que nós vivemos em um mundo em que a desigualdade está muito grande e é a realidade, as coisas estão muito caras. Há muitos casais aí que se faz necessário. Eu quero deixar muito claro que eu não sou, por favor, contra a mulher trabalhar, gente. Não sou. Mas isso tem que ser um momento de necessidade temporal. Não para a vida inteira. A mulher ela deve se sentir realizada cuidando dos seus filhos e da sua casa. Por quê? Porque ela foi feita para ser auxiliadora do seu marido. Há muito mais a dizer, como eu falei aqui no início, né? Se eu começar a tratar com mais a fundo, a gente vai ficar aqui o resto da vida. Mas, só para sintetizar, meus irmãos, por favor, aquilo que o Senhor prescreveu nas Escrituras, vocês acreditam que ele prescreveu, que ele deixou ordens, ordenanças, orientações, sem saber de tudo que nós estaríamos vivendo atualmente? Parem para pensar sobre isso. Uma das coisas que o Nilson falou, muitos pais que dão a desculpa, olha, eu estou muito atarefado, por isso eu não posso educar melhor o meu filho e a minha filha. Será que o Senhor não considerou a sua vida quando mandou ser escrito tudo o que está escrito aqui? Será que ele foi uma pessoa, como Deus, onisciente que ele é, sabedor de todas as coisas? E, caraca, eu vou atrapalhar a vida do Nilson. O Nilson vai estar muito atarefado numa época. Não vou botar isso não. Apaga isso aí. É claro que não. Tudo que está nas Escrituras é possível ser feito. Basta nós nos submetermos ao Senhor, orar ao Senhor, e Ele nos dará, meus irmãos, condição. Vocês querem ver uma coisa que é um tapa na nossa cara? Os adventistas, os evangélicos, os reformados, de igrejas históricas, acabam por falar muito mal dos adventistas
em partes doutrinárias. Eu não estou aqui trazendo erro dessas falas, né, em dizer contra a doutrinas equivocadas. Mas veja o que eles têm de bom e a gente não tem. Eles não aceitam trabalho nenhum que seja em dia de sábado. Não aceitam. Eles não arredam o pé, eles arrumam um trabalho em que esse trabalho permite que eles não trabalhem sábado. Como é que eles não estão desempregados? Eu te pergunto. São famílias prósperas. Já tive a oportunidade de conhecer alguns e ver alguns programas por aí. Eles não parecem pobrezinhos, não. Não parecem estar vivendo de programas de governo, não. São pessoas bem-sucedidas. Como isso? O Senhor, meus irmãos, Ele nos dá condições. Quando nós buscamos viver a Sua palavra, Ele nos dá condições. Mas nós necessitamos nos submeter a Ele, clamar a Ele e pedir, Senhor, ajuda-me. Ajuda-me a viver conforme a Tua palavra. O Senhor me chamou para ser pai, me dê condições de ser pai. O Senhor me chamou para amar a minha esposa, me dê condições, e assim sucessivamente. Cruzar os braços nunca será a solução. Verdade, meu irmão. Independente do esposo e da esposa trabalhar, o homem continua sendo o provedor da casa. O homem que tem que ser o provedor, o homem que tem que tomar porrada, o homem que tem que proteger a mulher. É como Paulo Júnior falou em uma pregação, o homem tem que ser o primeiro a acordar e o último a dormir. Então esse é o papel do homem. A mulher tem que ser auxiliadora, tem que auxiliar seu esposo, mas cada um fica na vocação, né, que foi chamada nessa parte funcional da família, né?